Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Bruno, estamos aqui juntos para mais uma aula do 8º ano. E detalhe, infelizmente a nossa última aula, mas nós vamos encerrar de forma muito positiva e concluir o assunto que nós estivemos estudando nas últimas aulas. E por isso nós vamos estudar hoje o período regencial, governos e rebeliões no Brasil. Então o que nós vamos entender hoje, né? Qual que é o objetivo, qual que é a habilidade que nós vamos desenvolver, né? Identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado. Parece um pouco longo, complicado e difícil, mas é porque é para a gente entender que esse momento realmente foi bem complicado da história do Brasil. Como que a gente vai entender isso então? Nós vamos retomar mais uma vez os períodos da monarquia brasileira, né? O que foi o período regencial, as fases das regências no Brasil, ou seja, a regência Trina Permanente, a regência Feijó e a regência de Araújo Lima, e conhecer algumas das revoltas do período regencial. Lembrando que a nossa aula sempre é preparada com o livro de história do 8º ano, e foi utilizada dessa vez o capítulo 10. Então, caso você queira, né, se aprofundar no conteúdo, você pode fazer a leitura do capítulo, que vai ficar muito mais interessante. Vamos lá então, pessoal. Então, relembrando, né, nós já vimos essa imagem nas últimas videoaulas, mas vamos relembrar aqui. As fases da monarquia brasileira. Então, nós temos o primeiro reinado, que é o governo de Dom Pedro I, que vai de 1822 a 1831. Nós temos o período regencial, que é o período que nós vamos estudar na aula de hoje, que vai de 1831 a 1840, e o segundo reinado, que foi o governo de Dom Pedro II, né, que foi de 1840 a 1889, certo? Então agora nós vamos entender, mas o que é regência, né? E por que isso aconteceu no Brasil? Então a gente vai entender agora o significado dessa palavra e quais os motivos que levaram à regência no Brasil. Aí eu convido vocês a analisar essa imagem aqui, essa pintura, né? A gente tem que pensar que as pinturas, pessoal, a arte, ela pode ser utilizada como uma fonte histórica também. Reparem aqui, vocês estão conseguindo reconhecer algum personagem que nós já estudamos nas nossas aulas? Essa figura ao centro, que está entregando um papel, era o imperador Dom Pedro I. Mas por que será que ele está entregando uma carta para as autoridades? Vamos entender agora. Nas últimas aulas, pessoal, a gente viu, né, o autoritarismo do governo de Dom Pedro I e como que isso enfraqueceu, né, o seu governo aqui no Brasil. Então a gente vai começar a entender os motivos que levaram à regência no Brasil. Primeiro, significado de regência, né? Segundo o dicionário, regência vai ser um governo instituído em um país durante impedimento do chefe de Estado, né, que seria a espécie de um monarca. Resumindo isso, traduzindo isso, né, a pessoa que deveria governar o país, ela não pode assumir que vai ser o que vai acontecer no Brasil. Por quê? Em 1831, Dom Pedro I abdica, né, se retira do trono brasileiro e vai assumir o trono de Portugal, né? Então ele deixa de ser imperador do Brasil para ser rei de Portugal, né? Ele abdica por vários motivos, né? Alguns setores da população brasileira estavam insatisfeitos com o imperador, mas também porque ele tinha interesses em assumir o trono português. E quando ele abdica do trono, né, deixa o trono brasileiro, segundo a sucessão, quem deveria assumir era o seu filho, Dom Pedro II. Porém, Dom Pedro II ainda era um Pedrinho, um jovem garotinho de 5 anos, igual está aqui na pintura para vocês observarem. Ou seja, esse garoto de 5 anos não tinha idade para assumir o trono brasileiro. A Constituição, né, dizia então que quem deveria governar o país seria uma regência, certo? Igual a gente viu aqui no começo. Quem iria definir, né, quem era essa regência? Os deputados e os senadores, né, deveriam escolher 3 regentes até o momento que Dom Pedro II tivesse idade suficiente para assumir o governo. Assim sendo, né, a gente inicia então o nosso estudo do período das regências, entendendo que o período regencial foi um período curto da história brasileira,
mas muito intenso, um verdadeiro barril de pólvora, como a gente vai ver daqui a pouco. Revoltas e rebeliões em diferentes regiões do Brasil, por diferentes motivos, né, abalaram esse momento da história. Questionamento do poder dos governantes, pessoal, que é muito importante a gente entender que muitas vezes o imperador possuía a sua figura, né, como um grande governante. Mas e na falta dele? Será que as pessoas que estavam governando no lugar do imperador tinham essa mesma personalidade, ou pelo menos essa mesma imagem com o povo? A gente vai ver que não foi tão bem assim. Ainda é marcado esse momento por uma disputa entre a centralização e a descentralização do poder. Ou seja, aqueles que queriam que o poder ficasse mais nas mãos do governo, né, federal, e aqueles que queriam que o poder ficasse de uma forma mais espalhada entre as várias regiões brasileiras. E diferentes grupos políticos brigando pelo poder. Tudo isso num período muito curto. Então vamos conhecer agora quem eram esses grupos e por que eles estavam brigando. A primeira regência, pessoal, que está aqui, é a regência trina permanente, que durou de 1831 até 1834. Nesse momento, pessoal, se iniciam as primeiras disputas políticas, né, do período regencial, e se destacam três principais grupos: os restauradores, os moderados e os exaltados. Restauradores, como a própria palavra diz, né, vem de restauro. Restaurar o quê? Era um grupo, né, que queria a volta de Dom Pedro I. Né? Era um grupo que queria restaurar o poder do antigo imperador. Os moderados eram aqueles que queriam que mantivesse da forma que estava, com os mesmos privilégios para os mesmos grupos que dominavam a política brasileira. E os exaltados, como o próprio nome já sugere, aqueles que estavam querendo uma exaltação muito grande, né? Queriam grandes mudanças. Eram pessoas que defendiam, que eram consideradas mais radicais e que defendiam até mesmo o surgimento de uma república no Brasil, né? Então, esses três grupos eram os que mais discutiam, né? Os que discutiam ali a política brasileira. Esse momento, pessoal, já no início das regências, é um momento marcado por muitas manifestações populares, né? De insatisfação com o governo ou de insatisfação com a situação da vida das pessoas, mas é um momento que já começa a ser reprimida, essas manifestações são reprimidas pelo governo, né? O que significa isso? Que as pessoas não tinham eram censuradas e até mesmo, né, pressionadas a não se manifestarem, né? Para conter essas manifestações, essas revoltas, né, vai ser criado a Guarda Nacional, né, para combater justamente, né, essas manifestações. O que era essa Guarda Nacional? Ela era uma força armada, só que não fazia parte do Exército, né? Então já existia um pequeno Exército brasileiro, mas a Guarda Nacional vai ser uma força extra, né, com o objetivo justamente de defender os interesses do Império, né? Quem fazia parte dessa Guarda Nacional? Formada por grandes proprietários de terra, né, que vão ser chamados de coronéis e que vão ter depois uma influência política muito grande na região em que eles viviam, né? Esse surgimento da Guarda Nacional, então, já mostra esse surgimento das Forças Armadas também. Um grande momento, né, desse período regencial vai ser o Ato Adicional de 1834. Vamos entender o que significa esse ato adicional. Tanto os moderados quanto os exaltados, eles concordavam que tinham que ter mudanças na Constituição brasileira. Que eles concordavam que a Constituição era muito autoritária, né? Então, o que eles vão definir? Que esse ato adicional vai colocar vai aumentar a autonomia para as províncias e garantir a unidade do Império, né? Porém, pessoal, por mais que colocassem, né, essa autonomia, né, para as províncias, isso daí ainda não era, como a gente pode colocar, a solução dos principais problemas do Brasil. Por quê? O Brasil já era um país muito extenso e com diferentes problemas regionais, né? Dar mais autonomia para as províncias não seria a única solução. Mas mesmo assim, né, isso é definido. E o que mais, né, que o ato adicional define, além de maior autonomia das províncias? Ele vai extinguir, né, tirar o Conselho de Estado, que era uma instituição muito autoritária, substituía a regência trina por uma regência una, né, ou seja, uma só pessoa, e transforma o Rio de Janeiro em município neutro. O que significa isso, pessoal?
Enquanto antes desse ato adicional, as principais decisões eram tomadas, né, na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Império, e difundidas, né, espalhadas por todo o país, agora as decisões seriam tomadas em cada província, tá? Então, ou seja, cada estado teria autonomia para tomar as suas decisões. Após a regência trina permanente, nós vamos ter a regência do Padre Feijó. Mas por que mudou de regência, né? Vamos entender então. Em 1834, Dom Pedro I morre em Portugal. E isso faz com que haja a necessidade de uma escolha de um novo regente. Esse novo regente vai ser o Padre Feijó, que já fazia parte da regência trina permanente. Esse período é marcado por algumas primeiras rebeliões, né, algumas revoltas, como a cabanagem, né, e a revolta dos farrapos. Só que Feijó não tinha o apoio dos deputados, né? Ele não consegue governar. Porque o Feijó tinha, por exemplo, ele defendia algumas medidas polêmicas. Por exemplo, Feijó, que era padre, defendia que os padres poderiam casar. Só que isso não era aceito nem pela Igreja Católica e muito menos aceito pela população brasileira. Então ele começa a ser visto com muito maus olhos, né? Isso vai enfraquecendo cada vez mais o seu governo, o que acaba com que ele seja considerado, né, um não bom regente e renuncia o governo em 1837. Então é escolhido um novo regente que vai ser a regência de Araújo Lima, que vai ser do período de 1837 a 1840. Enquanto as regências anteriores tiveram um caráter liberal, né, de realizar algumas transformações, né, nas províncias e na política brasileira, esse momento, né, a regência de Araújo Lima, ela vai ser conhecida como o regresso, né? O que significa isso? Um retorno, uma reversão do ato adicional, né? Porque é um momento onde os conservadores estão no poder, né? E esses conservadores, eles vão querer o quê? Manter a unidade do império e a ordem escravista, né? O grupo dos conservadores, eles eram formados principalmente, né, por grandes proprietários de terra, que não gostavam dessa questão da descentralização do poder. Então, eles queriam menor autonomia para as províncias. Ou seja, todas aquelas conquistas, né, que tinham sido realizadas com o ato adicional vão ser reduzidas. Tudo porque eles vão criar uma lei interpretativa, né, uma lei de interpretação do ato adicional, que, no resumo, retirava a autonomia das províncias e o maior poder do governo central. Até aqui, pessoal, a gente viu algumas características desses períodos e dessas regências. Mas o que realmente define, né, o que realmente marca o período regencial são as revoltas regenciais. Eu peço aqui para vocês observarem um pouco esse mapa e percebam que as revoltas regenciais, ou seja, que estão dentro do período regencial, elas não se concentraram apenas em um único local, mas em várias regiões do Brasil. Por exemplo, como a Guerra dos Farrapos, que vai ser na região sul, ou a cabanagem, que vai ser onde era a província do Grão-Pará, na região norte, né? A revolta dos Malês, que vai ser na Bahia, Sabinada, Balaiada, no Maranhão. Ou seja, várias revoltas que a gente vai entender por que elas aconteceram. Na nossa aula, a gente não vai conseguir falar de todas, porque são muitas, mas nós vamos abordar algumas para você entender quais os motivos, né, que levaram a essas revoltas. Então, a gente já viu que essas revoltas eram diferentes tipos de revoltas e rebeliões, né? Então, algumas concentravam, muitas vezes, grande maioria da população, outras vão concentrar as camadas mais pobres, né? Mas o que então, elas não têm uma definição única. O que a gente pode dizer é que essas revoltas eram contra o alto custo de vida, contra as condições, né, ruins de trabalho e contra o autoritarismo do governo, né? Mesmo assim, essa revolta ela ainda coloca, né, essas revoltas conseguem colocar diferentes grupos sociais participantes. Mas uma coisa que a gente precisa entender de forma muito importante: essas revoltas, por mais que elas, em alguns momentos, elas colocassem, né, juntos grupos das elites e grupos mais populares, os interesses desses grupos eram completamente diferentes. As elites queriam mais autonomia para as províncias, né, eram interesses deles, enquanto a maioria do povo
queria liberdade, porque muitas vezes essa revolta era composta por escravos e ex-escravos, e também lutavam por uma vida melhor. Vamos conhecer agora a revolta, vamos conversar um pouquinho então sobre a revolta da cabanagem, que foi na província, na antiga província do Grão-Pará, de 1835 a 1840. Grande maioria da população dessa região, da província do Grão-Pará, era uma população pobre, presença muito forte, a grande maioria da população era escravos, ou seja, possuíam uma condição de vida muito precária. E essa população tem o anseio de ter terras para plantar e lutar pelo fim da escravidão. Então, esses cabanos, a revolta recebe esse nome justamente porque eles moravam em cabanas muito simples, vão se juntar, vão se unir com a elite local para fazer um governo próprio. Porém, eles são traídos por essa própria elite e começa uma série de conflitos entre as próprias lideranças do movimento, contra o governo imperial. Por causa dessa disputa muito grande entre lideranças e entre o governo, a cabanagem se torna um conflito longo, mas que acaba sendo vencido pelo Império por ter uma maior força, uma força superior, muito maior, e conseguem vencer os revoltosos cabanos. Uma outra revolta muito importante da história do Brasil é a revolta dos malês, que vai acontecer em 1835 na cidade de Salvador, mais precisamente em 25 de janeiro de 1835. É considerado por muitos historiadores a mais importante revolta escrava no Brasil. E por quê? A gente tem que entender, pessoal, que a cidade de Salvador, que até então que foi durante muito tempo a capital do Brasil, era uma cidade muito populosa, mas era uma cidade com também, com várias outras, com grande concentração da população negra, seja essa população escrava ou até mesmo liberta. Só que esta população não tinha praticamente, ela não possuía direitos, direitos de manifestar a sua cultura, direitos de manifestar a sua crença, Então isso gera uma série de insatisfações que vai gerar então a revolta dos malês, que recebe justamente esse nome por causa do culto malê, A maioria, realizava esse culto? Não, mas grande maioria das lideranças do movimento participavam do culto malê, que é uma crença de origem muçulmana, junto com algumas tradições afro, Então, afrodescendentes, escravos ou libertos, que eram explorados, castigados, perseguidos por sua cor e crenças religiosas, acabam se manifestando e lutando contra essas ordens, que eram realizadas pela elite, e eles vão enfrentar soldados do governo nesse dia, de 25 de janeiro. Porém, mais uma vez, apesar de eles mostrarem muito da sua resistência, eles são derrotados, Eles não são só derrotados, mas infelizmente depois eles são perseguidos, O que mostra essa luta, essa questão do poder imperial de manter a sua unidade sempre utilizando a força, certo, pessoal? Como eu falei, não vai dar para a gente ver todas as revoltas, Então nós destacamos essas duas que consideramos um pouco mais importantes. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no começo, é a nossa última videoaula. Agradeço vocês que assistiram todas as aulas, ou que assistiram alguma. Espero que estejam bem e qualquer coisa podem contar com a gente. Forte abraço a todos e até mais.